E quando não estamos 100%, esse déficit, ele às vezes ele fica só um pouquinho só. O problema que foi acontecendo comigo é que esse déficit ele foi crescendo, 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 e aí começa a se tornar visível. Quando começa a se tornar visível, aí eu acredito que pode se transformar num problema. É legal você falar mais disso para quem está em casa, porque às vezes muitas, não só mulheres e homens, às vezes estão nessa situação e não se deram conta. Quando você percebeu que você precisava de ajuda, Ni? Que aquilo não era um quadro normal. Ju, eu tive várias situações. Primeiro, eu tive insônia. Então, uma coisa assim, todo mundo vai dormir na casa e você fala, hoje eu não tô com sono. Não tô Do com nada. sono. Tô bem, não tô com sono. Aí, comecei a assistir um filme, ia dormir mais tarde. Aí, a falta do sono, dormir menos, no primeiro dia, ele resulta numa coisa. Segundo dia, terceiro dia, você já precisa de ajuda. Como eu sempre me arrumei, mas não é algo que me traz coisa ruim de me arrumar. Eu me vejo como uma mulher que sempre se arrumou. Mas o que acontece? Eu comecei a eu não conseguia tomar banho. Eu não conseguia fazer maquiagem. E aí, o meu olho começava a tremer e eu começava a chorar, Ju, como se eu estivesse chorando. Ai, gente, eu não desejo isso pra ninguém, Ju, pra ninguém. Quando eu tive o diagnóstico de burnout, eu fiquei brava. Eu fiquei muito brava, muito pé da vida. Porque eu falei assim, como eu recebo um diagnóstico de burnout, ou seja, a minha cabeça já falou assim, o meu corpo tá falando para, e a minha cabeça tá aqui, ó. Acelerada. Faz. E o corpo já não tá aguentando mais. E eu tenho o diagnóstico de endometriose. E a minha endometriose, ela foi pro útero, pro reto e pro intestino. Ou seja, foi alastrando para outros órgãos. Mas eu não fui vendo nada disso, você entendeu? Então, por isso que eu acho que é interessante compartilharmos, porque o corpo fala, gente, aquele livro tão antigo do corpo fala, que a maioria de nós lemos. Percebe, e a gente esquece. Só vai perceber a hora que explode. Na hora que explode. E aí, e mesmo assim, Ju, porque, ó, você vê, aí eu tive o diagnóstico de burnout, mas eu estava com uma psicóloga. E mesmo assim você foi. E mesmo assim fui indo, não, vai dar certo, vai dar tudo ótimo. O que aconteceu? Eu comecei a ir para 24 horas. Porque quando você não tem uma medicação, quem faz terapia, quem vai num psicólogo, não tem medicação. Eles não podem nos medicar. Quem faz medicação é o psiquiatra. Então, a minha vida mudou quando eu fui para o psiquiatra. Hoje eu sou super a favor. Hoje eu quebrei um paradigma dentro da minha cabeça, do meu coração, de que eu não poderia procurar um psiquiatra. É porque, por conta da medicação. E tem assim, eu acho que são fases. Tem fase, dependendo do que você está passando, que só a terapia resolve. Super. Mas tem fase que não. E tá tudo bem você ir para um psiquiatra e se cuidar. E até porque hoje, não é para sempre. Não, você vai ter um momento de um tratamento ali. Outra, Ju, o que eu acho interessante também falarmos é o seguinte, quebrar esse paradigma da questão de buscar ajuda, principalmente quando estamos falando sobre a nossa saúde mental, seja da terapia, seja do psicólogo ou do psiquiatra, porque vai realmente depender do que você está precisando e você conversar com um profissional, ele consegue diagnosticar do que você tem, sem você ficar se autodiagnosticando. Porque até então você vai se autodiagnosticando, você vai se autocuidando e, na verdade, se você não estudou para isso, você não vai conseguir. E a gente tem muito disso. Ai, quem vai no psiquiatra porque é doido, é maluco, ou porque tá tomando remédio para dopar. Gente, a tecnologia da saúde hoje tá tão maravilhosa, Ju, tão incrível, que as medicações estão diferentes. E é impressionante. Então, isso fez assim, ó, abriu um novo universo da minha cabeça para falar, eu realmente estava precisando de ajuda, eu realmente estava precisando de uma medicação para passar por toda essa situação e entender que é um processo, é um tratamento mesmo que você faz. Ó,
Mas quando que você, que eu acho que é legal falar, gente, Tá. para quem tá em casa, quando você entendeu que você estava num processo depressivo, Nia? Eu fui pro 24 horas, fui muito bem atendida. Teve um médico e isso ajudou muito, porque ele entendeu Mas que o que você estava foi, por acontecendo, exemplo, porque assim, você com não. uma crise. Fui numa crise. O que Choro acontece? do Choro. nada. O que acontece? Ju, na minha cabeça, eu fiquei até com vergonha de ir pro 24 horas. Porque você fala assim, gente, as pessoas vão pro hospital porque elas estão sentindo uma dor. Quando você tá tendo uma crise, você não sabe explicar de onde tá O vindo que essa é, dor. né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, não é uma dor que eu tô sentindo no braço, uma dor aqui, uma dor no pescoço, alguma coisa. Eu não tô tendo. É um vazio tão grande. É uma sensação que você só quer parar aquilo. Então, nesse 24... E eu acredito que as pessoas, alguns profissionais, ainda bem, e eu espero que isso seja cada vez mais estudado, porque alguns profissionais já estão aprendendo a lidar, mesmo que não seja a especialidade dele. Mas ele já entende que naquele momento você precisa de ajuda. Então, naquele momento, aí eu tive um afastamento psiquiátrico por 8 dias. E eu nunca tinha tido isso. Entendeu? Então, aí sim você começa a entender que é aquilo que eu falei. Opa, mudou um pouquinho. Então, por exemplo, é uma crise... A minha crise de choro... Então, vamos lá. Comecei a ficar sem dormir. Aí, você tem uma irritabilidade, porque você fica sem dormir. Você tem um choro que às vezes você não consegue controlar. Então, numa crise, você tem essa crise de choro. Só que, conforme a gente não consegue conversar com um profissional para te orientar, essa crise de choro, ela aumenta. E aí é uma coisa que nem quem tá do seu lado, e o que acontece muito, Ju, as pessoas, infelizmente, que estão ao nosso lado, é difícil elas nos ajudarem, porque às vezes elas nunca sentiram isso. E acha Então, que não é nada. Então, assim, por exemplo, eu sou casada há 14 anos, o Danilo, eu sou muito grata a ele e a Maria Júlia, minha filha, porque eles tiveram que entender que, olha, eu nunca senti isso. Opa, tem alguma coisa errada. Mas eu preciso ajudar, mesmo não entendendo o que é que está acontecendo, né? Mesmo não entendendo. Então, quando isso se intensificou e aí você não consegue, é como se você não conseguisse voltar mais. Quando isso se intensifica, aí você precisa da medicação, porque é uma coisa que você não consegue parar. Aí ela vai durar uns 40 minutos. É extremamente... Ju, é desorientador, sabe? Essa dor, isso que você sente. Então, eu acredito que hoje eu estou num processo de não querer mais passar por isso, não desejar isso para ninguém e esperar que outras pessoas não passem por isso. Porque muitas pessoas, assim como eu, vão vai deixando, vai levando. A gente não tem nem tempo de olhar, Ni, pra gente. Não tem. A gente tá num processo tão ligada no trabalho, naquela rotina, filhos, casa, marido, trabalho, e que muitas mulheres a gente não se olha. Eu